E aí, pessoal, beleza? Espero que estejam todos bem. Bem-vindos a mais uma aula de mecânica clássica. Essa, na verdade, é a continuação da aula sobre as leis de Kepler, vamos chamar de leis de Kepler parte 2. E aqui a ideia é nós calcularmos as órbitas dos planetas com um Sol só, não com dois sóis, né? Com o cálculo das órbitas dos planetas, nós verificarmos se as leis de Kepler realmente são obedecidas. Vamos lá direto? Então, nós continuamos aqui com o problema de Kepler, agora parte 2. Como nós vimos, a órbita ela é uma relação geométrica entre o raio e o ângulo azimutal. A gente fez uma transformação de coordenadas, U igual a 1 sobre R, e com isso nós conseguimos escrever, a partir da energia e dessa relação, como calcular a órbita através da quadratura. E essa quadratura, eu tenho linha aqui, é dada por essa integral aqui. Então o que nós vamos fazer nesse vídeo é calcular essa integral para descobrir a órbita do problema. Depois que nós calcularmos a órbita, nós vamos lidar com o problema de Kepler, que é demonstrar que, a órbita de um planeta é uma elipse, em que o Sol encontra-se em um dos focos, e 2, que o vetor posição de um planeta varre áreas iguais e tempos iguais, e depois 3, que o período ao quadrado dividido pelo semeixo maior da elipse ao cubo é igual para todos os planetas. Nós também vimos que o potencial efetivo, que está codificado aqui dentro, certo? Aqui eu tenho E menos o potencial efetivo do meu problema, me dá um ponto de mínimo do potencial que está em μ ao quadrado sobre m alfa, e eu chamo esse ponto de mínimo de K, de uma constante K. E o potencial nesse ponto de mínimo, que também é igual à energia mínima do sistema, é igual a menos m alfa ao quadrado sobre 2μ ao quadrado. Então aqui eu tenho energia negativa. Também no meu problema, o espectro de energia vai de menos m alfa ao quadrado sobre 2μ ao quadrado para infinito. Nos pontos de retorno, usando essa coordenada 1 sobre R, nós vimos que esses pontos de retorno são calculados dessa forma, né? Em R, está aqui, e aqui nós introduzimos uma constante epsilon, que é igual à excentricidade das cônicas que estão envolvidas no nosso problema, de forma que epsilon ao quadrado é 1 menos E sobre a energia mínima. Então os dois pontos de retorno do meu problema, eu tenho R mais R menos é igual a K sobre 1 mais ou menos epsilon. Claro que se eu tenho um ponto de retorno ou dois pontos de retorno, vai depender do valor de epsilon. Porque se o epsilon for maior que 1, por exemplo, eu só tenho um ponto de retorno, porque o segundo ponto de retorno vai ser negativo, e o raio negativo é uma solução fisicamente não aceitável. Bom, então vamos lá. Vamos fazer o cálculo da órbita. O que eu vou fazer é calcular essa integral aqui. Eu vou explicitar aqui φ menos φ0, e dentro da integral eu tenho no denominador uma raiz desses fatores aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pôr esse raiz de 1 sobre 2m aqui de volta na integral, o que equivale a fazer isso aqui, né? 2m alfa, multiplico isso aqui por 2m e vai embora esse cara aqui. Quando eu faço isso, maravilha. Minha variável de integração é u', né? E aqui eu tenho uma forma quadrática em u. Então, fica claro aqui que minha esperança de resolver essa integral é encontrar uma integração trigonométrica, uma forma trigonométrica de resolver a integral. Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem ver uma tabela de integrais, ou vocês podem resolver, que é o jeito que eu gosto de fazer. Eu vou definir uma função delta, que é definida precisamente por esse termo. Agora eu vou colocar o μ quadrado para eu fazer a conta direitinho. Eu tenho esses senhores aqui. Vou tirar o linha, não preciso mais do linha. E aí vou fazer o seguinte. Eu quero completar o quadrado, porque eu preciso de uma expressão do tipo 1 mais ou menos alguma coisa ao quadrado. E essa expressão aqui ela não está ainda certinha. Agora, olha só que interessante. Eu tenho aqui desse lado 2 vezes m alfa sobre μ ao quadrado u. E aqui eu tenho um u ao quadrado. Então, significa que eu posso incluir aqui um termo em menos m alfa sobre μ ao quadrado e somar por esse mesmo termo. Então eu somo e diminuo 0. O que acontece aqui é que eu tenho um menos u ao quadrado menos esse termo ao quadrado, mais 2 vezes esse termo vezes esse. Então esse aqui me dá um quadrado perfeito. Tiro o sinal de menos. Então esse cara aqui,
todo aqui dentro, ele vai ser simplesmente U menos M alfa sobre Mi ao quadrado. E esse termo aqui está do lado de fora. Vou colocar M alfa sobre Mi ao quadrado em evidência. Quando eu faço isso, como ele está ao quadrado, ele sai ao quadrado. Mas aqui dentro, eu tenho Mi ao quadrado sobre M alfa. Vou colocar o U aqui de volta. E esse cara aqui é 1. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou tirar de novo esse termo todo em evidência. Aqui vai ficar 1. E aqui eu vou ter um Mi ao quadrado sobre M alfa, todo mundo ao quadrado. Portanto, eu tenho aqui 1 mais 2ME Mi ao quadrado sobre M alfa ao quadrado. Olha só que interessante. Quem é Mi ao quadrado sobre M alfa é K. Então aqui eu tenho, nessa expressão, 1 sobre K ao quadrado. E aqui eu tenho U vezes K, aqui dentro. Então aqui eu tenho UK menos 1 ao quadrado. Aqui eu tenho K também, né? Mas aqui eu tenho, que me dá Mi à quarta, M ao quadrado, alfa ao quadrado, tiro esse quadrado. Esse M aqui vai embora com este M, o alfa ao quadrado fica igual e o Mi ao quadrado vai embora com este Mi ao quadrado. Então eu tenho 2 vezes Mi ao quadrado sobre M alfa ao quadrado vezes a energia. Só que M alfa ao quadrado sobre Mi ao quadrado, nós vimos também que é menos a energia mínima do sistema. Então aqui eu vou ter E dividido por E mínimo, sinal negativo. E quem é 1 menos E sobre E mínimo é epsilon ao quadrado. Então eu venho aqui, coloco um epsilon ao quadrado. Vou tirar o epsilon ao quadrado em evidência. Quando eu faço isso, eu tenho o K menos 1 sobre epsilon ao quadrado ou o K menos 1 sobre epsilon ao quadrado. Então, esse é o delta. E o delta ele está na forma adequada para fazer uma substituição trigonométrica. Qual é a substituição trigonométrica que eu vou fazer? Eu vou fazer o K menos 1 sobre epsilon igual cosseno de um ângulo que eu vou chamar de psi. Se o K menos 1 sobre epsilon é psi, meu delta vai ser igual a 1 menos cosseno de psi ao quadrado. 1 menos cosseno ao quadrado de psi é seno ao quadrado de psi. E aí, quando eu volto aqui na minha quadratura e substituo o delta aqui dentro, eu tenho a raiz de todo mundo aqui dentro que está ao quadrado, tiro o quadrado de todo mundo, e esse cara aqui vai para fora como K sobre epsilon. Vou colocar ele aqui, vocês já vão ver por quê. Bom, se o K menos 1 sobre epsilon é o cosseno, quem é du? O cálculo é simples de fazer. A diferencial desse termo todo aqui é igual, claro, a diferencial do cosseno de φ. Essa diferencial entra em U, K multiplicando, mas quando ele vem aqui, anula, porque é uma constante. Então, KdU sobre epsilon é igual à derivada do cosseno. Esse cara aqui vem para cá, epsilon sobre K. Esse é o du. Quando eu substituo ele aqui, bom, esse termo vezes esse dá 1. E agora eu vou ignorar os limites de integração e vou dizer que esses limites são de π0 a psi, e vou chamar de psilinha, só para não confundir as bolas. Essa integral aqui é muito simples, né? Porque a derivada do cosseno é menos seno de psilinha derivada de psilinha, e o seno de psilinha sobre seno de psilinha dá 1. E esse sinal de menos aqui, que é o menos 1, ele multiplica esse aqui ficando menos mais, mas não faz diferença nenhuma. Eu tenho duas equações da mesma forma. Então fica claro aqui que esse resultado aqui é menos mais psi menos psi0. Esse menos mais aqui não tem relevância, porque fica claro aqui que ou φ é igual a psi, ou φ é igual a menos psi. Então a gente pode escolher um deles. Se vocês escolherem o outro sinal, tanto faz. Isso me diz que psi é igual a φ em todas as áreas. Portanto, olha só, a solução já está aqui. A solução do problema é que o K menos 1 é cosseno de φ
E aí, sem perda de generalidade, eu posso colocar um φ0. Faço o epsilon multiplicando. Eu tenho o k menos 1 aqui. Passo 1 para cá. Então, eu tenho 1 mais epsilon cosseno θ. Então, essa é a solução do meu problema. Se eu colocar em função de r, k sobre r é igual a 1 mais epsilon cosseno de φ menos φ0. Essa equação aqui, se vocês forem pesquisar na internet, elas me definem o que a gente chama de seções cônicas. O que são seções cônicas? Seções cônicas são cortes num cone que me definem parábolas. Aqui no caso, olha só, tenho elipses, parábolas e hipérboles. A minha solução, dependendo do parâmetro epsilon, me define essas três seções cônicas que já são bem estudadas. Essa animaçãozinha ficou bem legal para mostrar isso aí. Quais são as seções cônicas que são relevantes? Para isso, a gente vai usar algumas informações. Primeiro, nós vamos usar essa informação, que é o menor raio que uma órbita pode ter, dependendo do seu momento angular, e os pontos de retorno. Tá aqui os pontos de retorno. E aqui eu consigo distinguir três regimes de movimento. Deixa eu usar uma outra informação também, que é a energia mínima do sistema. Vamos analisar essa questão da seguinte forma. O espectro de energia, ele vai da energia mínima até infinito. A gente coloca um mais infinito. Esse é o espectro de energia. Então, dentro desses três regimes de movimento, na verdade aqui eu tenho dois regimes de movimento. Certo? Eu já vou indicar quais são. Eu vou começar com o caso em que a energia é igual à energia mínima. Nesse caso aqui, como epsilon ao quadrado é igual a 1 menos E sobre E mínimo, se a energia for igual à energia mínima, E sobre E mínimo é igual a 1. Portanto, eu tenho epsilon igual a 0. Se o epsilon for igual a 0, eu venho aqui na minha equação de movimento. Esse é o caso aqui em que R é igual a K, que é igual a μ ao quadrado sobre M alfa. Então, R é uma constante. Esse movimento é um círculo de raio R mínimo. Tranquilo. É o que me diz a própria equação de movimento do sistema. Aí eu tenho um segundo caso, que é o caso em que a energia está entre a energia mínima e o ponto de energia zero. E esse aqui equivale ao caso em que o epsilon está entre 0 e 1. Se o epsilon está entre 0 e 1, essa equação de movimento aqui para epsilon menor que 1 resulta em uma elipse de excentricidade epsilon. Esses dois casos aqui, o círculo e a elipse, o círculo é um caso particular de uma elipse de excentricidade zero. Então, aqui eu tenho o regime de movimento dos casos 1 e 2, é o regime de movimento de órbitas fechadas. Vocês podem ver, pelas equações dos pontos de retorno, que se o epsilon é menor que 1, eu tenho dois pontos de retorno. O R mais 1 mais epsilon e o R menos, correspondendo aqui no denominador 1 menos epsilon. Ambos são positivos, então ambos existem. Então aqui eu tenho dois pontos de retorno nesse regime de movimento. Claro que se o epsilon for igual a 0, eu só tenho um ponto de retorno, tá certo? Mas pelo fato do raio ser constante, eu continuo tendo uma órbita fechada. Quando eu vou para o terceiro caso de movimento, é de energia igual a 0. Se a energia é igual a 0, isso significa que epsilon é igual a 1. E esse caso aqui, esse movimento é uma parábola. E no caso da parábola, olha só, eu tenho o R mais é igual a 1 mais 1 sobre K, que é K sobre 2, e o R menos seria 1 menos epsilon sobre 2. Só que como epsilon é 1, o R menos seria K sobre 0. Número dividido por 0 não existe. Então, esse caso aqui não existe o R menos. E o quarto caso é o caso de energia positiva. O caso de energia positiva é o caso em que epsilon é maior
que 1. Esse caso aqui eu tenho uma hipérbole. Tem sinal na hipérbole. E aqui, igualmente, eu só tenho um ponto de retorno, que é o R+, né? Também um único ponto de retorno. Então, olha só. Só para vocês verem como é que funciona. Imagina que o Sol está aqui em um dos focos da elipse. E o foco da elipse é igual ao centro do círculo. E é igual ao foco também, aqui no caso, está coincidindo com o foco de uma parábola e de uma hipérbole. Então vocês vejam que o círculo é uma órbita fechada, periódica, e a elipse também. O círculo é o caso em que a energia é energia mínima e a elipse de energia negativa. Se a energia for igual a zero, eu tenho a parábola, e a energia maior que zero é o caso da hipérbole. Então os dois regimes de movimento são o fechado e o aberto. Os casos de energia maior ou igual a zero são os casos, por exemplo, de um corpo que vem de fora do sistema solar e se aproxima do Sol no seu ponto de máxima aproximação, que é o único ponto de retorno, e depois vai embora de novo do sistema solar. Esses são os regimes de movimento parabólico e hiperbólico. A gente chama o regime de movimento fechado de órbitas fechadas e os regimes de movimento aberto de regimes de espalhamento. Vamos ver de novo o que as leis de Kepler me dizem. Primeiro, que a órbita de um planeta é uma elipse em que o Sol encontra-se em um dos focos. Isso aqui eu considero demonstrado pelo próprio cálculo da órbita. Segundo, o vetor posição R de cada planeta varre áreas iguais em tempos iguais. Um elemento de área de um objeto geométrico desse tipo é meio de R2 vezes o elemento de ângulo, sendo que R é a distância constante. Então nós vamos utilizar essa equação aqui básica de um elemento de área. Isso aqui também significa, claro, que dA dt é igual meio de R ao quadrado de φ dt, e dφ dt é φ ponto. Só que φ ponto está relacionado, claro, à constante de movimento μ, de forma que mr2 φ ponto é igual a μ, portanto φ ponto é igual a μ sobre mr2. Aí nesse caso venho aqui e substituo. Simplesmente dA dt, ou a área com relação ao tempo da órbita, é μ sobre 2m. E esse aqui é constante. Então isso aqui me mostra que quando o planeta orbita ao redor do Sol, o planeta varre áreas iguais em tempos iguais. Então aqui também está demonstrado. Agora, para calcular T2 sobre B3, eu vou usar essa relação aqui, certo? Porque se dA dt é uma constante, ou seja, m sobre 2m, isso é igual também à área total sobre o tempo que o planeta demora para executar uma volta ao redor do Sol. Então, esse aqui é o período. Então, a área sobre o período é μ sobre 2m. Portanto, eu venho aqui e vejo que o período é igual a 2m sobre μ vezes a área total da elipse. A área total da elipse é π vezes semi-eixo menor vezes o semi-eixo maior da elipse. O semi-eixo maior da elipse ele é facilmente calculado como 1 meio que multiplica R mais R menos. Essa equação é muito fácil de obter, né, geometricamente com a elipse. E R mais é K sobre 1 mais epsilon, e R menos é K sobre 1 menos epsilon. Vou tirar 1 mais epsilon em evidência, portanto aqui eu tenho 1 mais K, então eu tenho aqui 1 mais epsilon sobre 1 menos epsilon. Aqui eu vou colocar em evidência 1 menos epsilon, correto? Então eu tenho aqui 1 menos epsilon mais 1 mais epsilon. O epsilon vai embora com menos epsilon. 1 mais 1 dá 2. Esse 2 vai embora com meio. Então aqui eu vou ter 1 mais epsilon multiplicado
por 1 menos epsilon no denominador. 1 mais epsilon menos epsilon dá 1 menos epsilon ao quadrado. E 1 menos epsilon ao quadrado é igual a k. Epsilon é igual a 1 menos e sobre mínimo. 1 menos epsilon ao quadrado vai ser igual a e sobre mínimo. Então isso aqui é k e mínimo sobre e, que também, por consequência, é igual a... Vamos pegar aqui o e mínimo, certo? Transformar lá para baixo. Menos m alfa ao quadrado sobre 2.000 ao quadrado. K sobre e. Por outro lado, o k é mi alfa, mi ao quadrado sobre m alfa. Então, olha só, mi ao quadrado vai embora com mi ao quadrado. M vai embora com m. Então, o semi-eixo maior é menos alfa ao quadrado sobre 2e. Ou, desculpa, é menos alfa sobre 2e. Por outro lado, o semi-eixo menor da elipse é igual ao semi-eixo maior, 1 menos epsilon ao quadrado. Raiz. Eu vou deixar o b aqui como está. Agora, eu sei que 1 menos epsilon ao quadrado, eu vou fazer o seguinte cálculo. b é igual a k sobre 1 menos epsilon ao quadrado. Então, 1 menos epsilon ao quadrado é k sobre b. Raiz quadrada. Raiz quadrada. Então, esse senhor aqui é raiz de k sobre b. Se eu entrar o b aqui, eu vou ter um b ao quadrado, que vai embora com esse cara aqui. Então, esse cara, esse semi-eixo A, que é o semi-eixo menor, é raiz de kb. Vamos colocar aqui na equação para o período. Aqui eu tenho o A é igual a raiz de kb vezes b. Quando b entra, aqui vira b ao cubo. Então eu venho aqui e elevo t ao quadrado. Eu quero saber quem é t ao quadrado sobre b ao cubo. Aqui eu tenho 4, m ao quadrado, mi ao quadrado, pi ao quadrado, kb ao cubo. Maravilha. Vamos lembrar agora que o k é igual a mi ao quadrado sobre m alfa. Então aqui eu tenho mi ao quadrado sobre m alfa. Então esse termo vai embora com esse termo. O m alfa vem aqui para baixo. Esse m vem embora com esse m. Então aqui eu tenho m sobre alfa. Aí você fica tentado a ver o seguinte, mas peraí, quem é m? M é a massa do planeta menor? Só se for na aproximação que nós utilizamos da massa do Sol muito grande. Se não, o alfa vai ser igual a G M1 M2 e M é a massa reduzida, que é M1 M2 dividido por M1 mais M2. Esse termo aqui vai embora com esse termo. Então eu tenho 4π ao quadrado sobre G, 1 sobre M1 mais M2. Então, note que a terceira lei de Kepler, ela me diria que T2 sobre B3 é igual para todos os planetas, mas não parece ser verdade, porque se o planeta tem massa M2, T2 sobre B3 vai depender de M2. Por que Kepler observou isso nos dados de Bragg? Deixa eu tirar aqui a massa do Sol, que seria M1. Se eu tirar o M1 em evidência, eu vou ter 1 mais M2 sobre M1. Portanto, eu teria 1 sobre M1, que é a massa do Sol, 1 sobre 1 mais M2 sobre M1. Se M1 for muito maior que M2, isso significa que M2 sobre M1 é muito menor que 1. Então, nessa aproximação aqui, é aproximadamente 4π ao quadrado sobre G, 1 sobre M1. A terceira lei é aproximadamente obedecida. Aproximadamente obedecida. Ela não é exatamente obedecida. Volta para cá. Então, é isso aí. Nós calculamos a órbita dos planetas. Vimos que nós temos dois regimes de movimento, que são órbitas fechadas e órbitas abertas. As órbitas fechadas de energia negativa e as órbitas abertas de energia zero ou positiva. E nós vimos que as três leis de Kepler são obedecidas. A primeira e a segunda lei obedecidas no problema de dois corpos, portanto aproximadamente obedecidas também. E a terceira lei depende da aproximação
de uma das massas ser muito maior do que a outra, como é o caso, por exemplo, do Sol e da Terra, em que o Sol é aproximadamente 1000 vezes mais massivo que a Terra, que eu me lembre. Então, vou ficar por aqui. Bons estudos e até a próxima.